com todas as sortes de bênçãos, na melhor noite, já declarando você em perfeitíssima vitória, reinando em vida. Não importa as guerras, não importa o tamanho das lutas. Eu hoje passei por uma luta tremenda que me deixou baqueado, mas logo depois eu me encorajei e estou aqui fortalecido, aguardando novos dias na esperança de novas conquistas. Melhor noite, sejam todos muito bem-vindos. Quero dar boas-vindas aos novos inscritos, àqueles centenas de pessoas que têm entrado neste canal, têm crescido na graça e no conhecimento e têm se viu livre desses alçapões, dessas amarras, dessas mentiras contadas há anos a fios pelo sistema religioso. Bem-haja pela sua vida, bem-haja pela sua família, bem-vindo ao canal Em Espírito e em Verdade. Se você não me conhece, eu sou Geraldo Moraes, o seu irmão em Cristo. Não sou o seu pastor, não sou o seu apóstolo, eu sou membro do corpo de Cristo junto com vocês. A igreja é sem paredes, a igreja viva, a igreja interativa que se reúne aqui sobre o comando do cabeça que é Cristo. Bem-vindos mais uma vez a mais uma live. Quero agradecer os irmãos que têm dado like, está surtindo efeito, têm dado like, têm compartilhado os vídeos e têm aí defendido o bom, combatendo o bom combate. Toda vez que cai alguém de paraquedas aqui, mais perdido que suco dentro da caixa d'água. Bem-vindos, o meu amor, o meu carinho, o meu abraço a todos. Bem, o tema desta live é a respeito daquele dia, ninguém soube a hora. A respeito daquele dia, ninguém soube. Esta é uma expressão tirada de uma fala de Jesus de Nazaré, que estava, com os seus discípulos no Monte da Oliveira. O argumento da onde eu tirei esse tema começou com Jesus de Nazaré e seus discípulos no Monte da Oliveira. Ela se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo de número 36. Vou repetir para que você anote. Existem muitas pessoas que não conseguem ler e só ouvem. E assim como um irmão aqui no domingo disse para mim, Geraldo, eu não preciso te ver, basta te ouvir. Olha o que disse Mateus, não disse Mateus, está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Claro, estamos hoje no século 21, a frase correta verbal, a colocação verbal é ninguém soube. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Quando você argumenta que a parousia ou parousia de Jesus aconteceu no ano 70, quando você argumenta com detalhes bíblicos, como temos feito nas nossas lives, insistentemente, desfazendo a vã esperança, desfazendo o acharcamento da chamada igreja, muitos incautos se agarram e dizem assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Como é que você disse que ele veio? Claro, o evento já passou. Quem estava antes não saberia. Aquele seria um evento de surpresa. Seria como ladrão. Ninguém iria saber.
Olha, e como é que você diz que ele veio no ano 70? Paulo não sabia que seria no ano 70. Pedro não sabia que seria no ano 70. Jesus de Nazaré disse que nem ele sabia. Agora, os anjos no céu e o próprio Deus saberia. Aliás, ele disse em versículo 22 que os dias daquela grande tribulação também já estavam até abreviados. E que por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Então, como é que as pessoas se agarram a este versículo para dizer que daquele dia e hora ninguém sabe? Porque não atentam que ele está falando isso antes do evento acontecer. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe importantíssimo nesse texto. Como nós estamos aprendendo a ler a Bíblia respeitando a conjugação verbal, aprendendo a colocar o verbo no seu tempo, coisa que nunca se fizeram isto, pelo menos eu nunca vi ninguém ler a Bíblia assim, respeitando a colocação verbal, cultural, o contexto histórico. Quando se lia a Bíblia, lia como se ela fosse escrita hoje, não respeitando a palavra no passado, no presente, o pretérito do futuro. Nunca se respeitou isso. Como nós estamos aprendendo a conjugação verbal no texto, o verbo aqui me chamou a atenção. Vamos ler com calma e olha como é maravilhoso quando você lê com os olhos iluminados, respeitando o contexto verbal, cultural, histórico. Olha, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Este verbo daquele é um pronome demonstrativo. O verbo está tornando a conversa mais objetiva. O pronome daquele indica algo distante no tempo de quem está falando, mas mostra que o objeto da conversa já havia sido mencionado. Então, quando ele disse a respeito daquele dia, este verbo está mostrando que o objetivo da conversa, de algo que aconteceria naquele dia, já havia sido mencionado na conversa. Então, o que iria acontecer naquele dia, a palavra daquele dia, daquele, não naquele, perdão, quando ele menciona a respeito daquele, ele está tornando a conversa mais objetiva, porque o objeto da conversa tinha sido mencionado. E o que é que tinha sido mencionado? Versículo 34, o versículo áureo, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, daquele dia significa que estava dentro daquela geração. Naquela geração, ninguém saberia em que dia haveria de vir. Como ele viria como um ladrão, ninguém saberia, mas não passaria daquela geração. A frase daquele inclui a conversa dentro desse objetivo, dentro desta colocação de tempo, dentro daquela geração, dentro desse período estabelecido, deste tempo abreviado, ninguém saberia quando ele viria, mas ele viria dentro desta geração. Poderia ser num sábado? Ele disse, cuidai para que não seja. Poderia ser à meia-noite? Ele disse, se for à meia-noite, alguns estarão atentos.
Então, ninguém saberia, mas estaria dentro daquele período. Viria de surpresa. A palavra daquele mostra que haveria uma vinda repentina. Mas é que se pega isto aqui e diz assim, naquele dia, não é naquele, é daquele, tornando esta frase de Mateus 24, 34 mais objetiva, mostrando que dentro daquele período ele tinha que vir, só que ele não avisaria. Era como uma vinda repentina, eles deveriam estar sobre aviso. Em Mateus 24, 43, que faz parte do sermão escatológico, ele disse isso, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então ele viria como um ladrão, de surpresa, de forma repentina, e ninguém sabe quando o ladrão vem. É isto que ele está querendo dizer no versículo 43, e que daquele dia eles não saberiam, os discípulos não saberiam, Paulo não sabia, e ele mesmo, Jesus de Nazaré, humanamente, se coloca também como alguém que não saberia. Ele disse, ninguém sabe, nem o filho do homem, mas os anjos e o Pai. Estava abreviado, já estava no concílio do Pai, já havia várias profecias sobre o evento que aconteceria. Então, tudo convergia para aquela geração, tudo convergia para aquele período de tempo, embora eles não saberiam nem o dia e nem a hora. Ele disse, em verdade vos digo que não passará esta geração, Mateus 24, 34. Depois ele diz no versículo 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O céu e a terra se passaram a velha aliança, o velho Aion passou, a remoção de coisas que consistiam dentro daquele pacto. E agora se fizeram novos céus e nova terra. Mas as palavras, ele disse que não passaria. Então diz o versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos do céu. Nem o Pai, nem o Filho, senão, nem os anjos do céu, melhor dizendo, os anjos não saberiam. Deixa eu corrigir aqui a fala, é a emoção. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estava no concílio do Pai. Estava tudo no concílio do Pai. Então, aquele evento iria pegar alguns de surpresa. Aquele era um evento que estaria dentro daquela geração, não nessa, apesar deles não saberem o dia. E foi exatamente isto, obedecendo esta cronologia de tempo, obedecendo esta visão contextual, obedecendo este time da história, é que havia muito burburinhos, isto estava agitando o coração dos irmãos no primeiro século. Então Paulo vai lá e traz uma palavra de consolo. Preste atenção nos versos que vamos ler, porque Paulo não vai profetizar aos Tessalonicenses. Paulo vai trazer uma palavra de consolo. Paulo vai consolar os Tessalonicenses, porque todos eles, no primeiro século, estavam debaixo deste agito, estavam cientes de que o Senhor viria como ladrão. Eles estavam cientes que não passariam daquela geração. Eles não sabiam o dia e nem a hora. E é como o nosso irmão Erivelto Soares sempre menciona nas suas lives, no seu canal Escatologia Plena. Ora, o médico diz à grávida, você está grávida de 9 meses. Vai nascer quando? Ele, eu não sei o dia e nem a hora, mas é 9 meses. Foi o que Jesus disse. Ninguém sabe o dia e nem a hora daquele dia. Uma palavra tornando a conversa mais objetiva. Daquele dia ninguém sabe o dia e nem a hora. A respeito daquele dia, ninguém sabe.
a hora, ou mais a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, melhor dizendo. Mas viria dentro daquela geração. O médico disse, está grávida de 9 meses. Eu não sei o dia nem a hora, mas ninguém pode ter filho de 12 meses, 15 meses. Então, ele não poderia vir fora daquela geração, porque senão a palavra dele passaria. Não foi isso que ele diz no versículo de número 34? Em verdade vos digo que não passará esta, lá onde ele está falando, sem que tudo isso aconteça. E ele disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se ele viesse e a geração passasse aquela geração, as palavras dele não seriam mais em verdade, ele seria um falso profeta. Então, Paulo, debaixo desse agito, dessa inquietação no primeiro século, porque isso se tornou uma inquietação. A mensagem de que o Senhor viria a qualquer hora, como um ladrão da noite, deixava as pessoas inquietas. Alguns, na grande expectativa, Paulo disse aos romanos, a ardente expectativa. Todos eles ali no primeiro século da era cristã estavam vivendo na ardente expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus, esperando a redenção do corpo. A morte prevalecia. Eles estavam esperando a sotéria, a salvação completa. Debaixo deste ardente expectativa, deste burburinho, Paulo, então, escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses e os consola. Olha que coisa linda e magnífica em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 1. Irmãos, Paulo está chamando quem de irmãos? A igreja da Polônia? Não. Paulo está escrevendo a quem? Deixe-lhe dizer uma coisa com sinceridade e com temor. As epístolas de Paulo não foi escrita a nós nos dias de hoje, foram guardadas para nós nos dias de hoje. Elas foram escritas, elas tinham um destinatário. Paulo não pegou e escreveu assim, a epístola de Paulo a todas as igrejas do século vindouro. Paulo não escreveu. Paulo estava tratando de um assunto com uma determinada igreja. Já disse aqui, a epístola que Paulo escreveu aos romanos não foi lida em Gálatas. Os gálatas jamais tiveram conhecimento do que Paulo escreveu em Roma. É que Paulo estava tratando de forma particular com os assuntos que estavam sucedendo em Roma. Depois Paulo escreve uma epístola a Filemão, não tem nada a ver com Roma. Depois Paulo escreve uma epístola aos Hebreus, não tem nada a ver com os Gálatas. Claro que Constantino fez uma coletânea disso e que nos beneficiou de alguma forma para um conhecimento, mas Paulo não escreveu uma epístola ao Brasil. As epístolas de Paulo não foram escritas para o pessoal do Brasil, foram mantidas, guardadas para nós, e nós usufruímos deste conhecimento literário, sabendo separar o que é temporal e o que é atemporal, não futurizando aquilo que já aconteceu. Entende? Então, olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, a quem é que Paulo está chamando de irmãos? Está chamando os Tessalonicenses. Olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses no ano 51 a 53, que é o período em que foi escrito essas duas epístolas. Antes do ano 70, antes do Filho do Homem vir como ladrão na noite. Irmãos, relativamente aos tempos e a épocas, não há necessidade que eu vos escreva. 2.
pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Esta epístola está sendo endereçada a quem? Aos Tessalonicenses. Que ano? 51 da era cristã. O que é que está acontecendo? Paulo disse, vocês aqui, no ano 51, vocês estão inteirados. Por quê? Porque esta era a mensagem corrente naqueles dias. A começar por Jesus de Nazaré, no seu sermão escatológico em Mateus 24, e isto estava enchendo o coração. Os Tessalonicenses, que eram uma igreja madura, disse Paulo, vocês estão inteirados com precisão. Mateus 24, 43, que o dia do Senhor vem como ladrão. Isto era um assunto que já estava sendo tratado quando? Nas igrejas neopentecostais, hoje, no século 21? Não. Isto era um assunto que estava sendo tratado com a igreja moderna hoje? Também não. Quando é que estes irmãos estavam inteirados que a vinda do Senhor viria como ladrão? No primeiro século da era cristã, no ano 51, quando esta epístola foi escrita. A pergunta que se faz é, a preposição, o pronome demonstrativo daquele se encontra dentro daquela geração? Sim, como disse Jesus em Mateus 24, 34, não passaria aquela geração, aonde esses irmãos estão vivendo e estão inteirados que o dia dele virá como ladrão. O ladrão vem uma hora em que o pai de família sabe? Jesus disse, não, se soubesse, ele não deixaria arrombar a casa. Mas o ladrão vem a hora em que ninguém espera. Jesus tinha dito, ele vai vir, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas vai vir dentro dessa geração. Os Tessalonicenses estavam inteirados que não sabia o dia e nem a hora, mas não passaria aquela geração, porque a palavra dele não poderia passar. Versículo de número 3, ele continua, e quando andarem dizendo paz e segurança, andarem dizendo aonde? Aqui, no Rio de Janeiro? Ou lá, onde está o acontecimento da epístola? Paz e segurança, eis que lhe sobreirá repentina destruição. Um evento de surpresa. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aquela analogia dentro dos 9 meses, então Paulo também se utiliza dessa argumentação, como para quem está para dar, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz. Não sabe o dia, não sabe a hora, mas a dor de parto vem, não pode deixar. Às vezes é de madrugada, às vezes é de manhã, geralmente é de madrugada, mas ninguém sabe o dia e nem a hora, a não ser que se marque uma cesariana. Mas o parto normal é uma surpresa para todos. Depois ele diz no versículo de número 4, mas vós, irmãos, Tessalonicenses, mas vós... Alô, abençoados, a epístola de Paulo que nós estamos lendo tem remetente e destinatário. Ela não é uma carta escrita, sabe? Ela é uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, dentro de um tempo estabelecido lá no ano 51. Disse Paulo, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Claro que não, eles estavam inteirados, eles só não sabiam o dia nem a hora, mas não seriam pegos de surpresas, eles não estavam em trevas, eles eram da luz. Versículo de número 5, porquanto todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem nas trevas. 6, assim, pois, não durmamos como os demais,
Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete, leia comigo, a esperança da salvação. Ora, eles ainda estavam vivendo a esperança da salvação? Sim, se Jesus não veio, ninguém pode dizer salvo uma vez, salvo para sempre. Estão, então, na mesma condição dos Tessalonicenses. Mas eles, no primeiro século da era cristã, estavam esperando a salvação sotéria. Foram salvos pela graça. A graça os livrou da transgressão da lei, mas a salvação a se realizar por completo ainda iria se concluir quando a morte fosse vencida e então eles recebessem a redenção. Esta era também a ardente expectativa daqueles irmãos. Paulo diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, leia esta palavra, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, para alcançar, quando é que eles alcançariam a salvação? Quando o juízo, quando a parousia acontecesse dentro daquela geração, embora eles não sabiam o dia e nem a hora, e então essa esperança de alcançar a redenção, do grego sotéria, a salvação completa, então seria alcançada. Ele continua no versículo 10, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. E eu termino no versículo 11. Leia comigo. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O que Paulo falou aqui era para consolar o agito e o burburinho de que ele viria como ladrão. Paulo está profetizando para uma igreja no futuro. Paulo está lançando uma esperança para uma igreja no futuro incerto. Ou Paulo está consolando os seus ouvintes no primeiro século, que está debaixo de uma esperança, debaixo de uma expectativa e debaixo de um sermão profético de Jesus de Nazaré. Paulo está consolando aqueles irmãos. Então, havia uma palavra liberada em que disse: olha, ninguém, daquele dia e hora ninguém sabe, mas não vai ser passado desta geração, e será como o ladrão da noite. Esse burburinho agitou os irmãos no primeiro século, e Paulo então pega pena e tinta e consola a igreja no primeiro século, depois de dizer: olha, ele não nos destinou para a ira, mas para alcançar. Não tinham alcançado ainda? Não, isto iria se concretizar, isto iria ser realizado quando a parousia acontecesse e o Filho do Homem reivindicasse os espíritos dos eleitos, a morte fosse vencida e aquilo que era mortal se revestisse de imortalidade e aquilo que era com corrupção se revestisse da incorruptibilidade. E então se cumpriria a palavra que outrora estava escrita: tragada foi a morte pela vitória. E os irmãos no primeiro século declararam: onde está, ó morte, a tua vitória? A vitória foi dada quando o juízo aconteceu em 70 DC. Ninguém soube o dia e nem a hora, mas que o martelo bateu. Jerusalém foi julgada. A grande prostituta, o templo, o símbolo maior da lei, ruiu. A nova aliança estabelecida. Hoje, nós estamos reinando em vida e em perfeita vitória. A tradição evangélica tenta, de qualquer maneira, manipular
colocar medo e numa vã esperança. E eu tenho dito aqui, eles dizem que Jesus vai voltar, mas estão comprando mansões, comprando carros, estão aí ajuntando dinheiro e enchendo seus cofres. Se Jesus vai voltar para vocês, e é um direito de vocês esperarem, por que a cada dia vocês constroem templos e templos suntuosos? Por que vocês compram carros novos e importados? Se Jesus vai voltar, pega tudo que vocês têm e obedeça o que ele disse. Não ajunteis tesouros na terra. Não é isso que ele disse? Mas ajunte nos céus. Se Jesus vai voltar e vocês não sabem o dia e nem a hora, por que é que vocês estão guardando dinheiro nos cofres, guardando dinheiro nas contas bancárias? Jesus já voltou e a sua volta não foi para destruir a humanidade. A sua volta foi para julgar Israel. Ele veio para julgar o sangue que Jerusalém matou os profetas. Ele fez isso e trouxe também a nova aliança. Trouxe a nova Jerusalém, adornada como uma esposa. Estas são as verdades da escatologia bíblica. Estas são as verdades ocultas em que o sistema não consegue pregar. Mas nós vamos aqui esclarecendo, um dia de cada vez, ponto por ponto, vírgula por vírgula, dizendo que daquele dia e hora ninguém soube, mas não passou daquela geração. Vou ficando por aqui, deixando o meu abraço, deixando o meu carinho. Amanhã estaremos de volta. Receba o meu abraço no amor e na graça de Cristo. E olha, vamos seguindo de fé em fé e de glória em glória. Até amanhã, querendo o Pai. Assim é. Melhor noite. Graça e paz.